Oi, meu nome é Fernanda Costa, se você ainda não me conhece, eu sou guia consular e minha missão aqui é trazer orientações para você que deseja o tão sonhado visto americano. Bom, eu já falei em alguns vídeos que o maior vilão de todo esse processo é o formulário, porém, muitas pessoas têm medo da entrevista. Então, esse vídeo aqui vai ser praticamente sobre a entrevista, tá? Eu vou dar uma prévia para vocês de como funciona a entrevista, desde quais documentos levar, que roupa usar, como funciona quando você chega, o que eles fazem, qual que é o procedimento lá dentro, como que é o espaço, se você entrevista em pé, sentado, as perguntas que eles fazem, enfim. Normalmente nós temos mais medo daquilo que a gente desconhece, então a partir do momento que vocês vão ter essa prévia, isso vai tranquilizá-los um pouco mais, ok? Mas antes disso eu quero passar algumas informações importantes para vocês a respeito da entrevista. Na maioria dos consulados são duas etapas, na verdade, na maioria são 2 locais diferentes, tirando Porto Alegre, que as duas coisas são feitas no mesmo lugar, que seria a foto, recolhimento das digitais e a entrevista. Nos demais, sem ser em Porto Alegre, são 2 locais diferentes. E o que acontece? No sistema tem uma confusãozinha aí que as pessoas percebem, então eu já vou alertá-los. Quando vocês entram no sistema, aparece primeiro a opção de agendamento da entrevista e depois do CASV, que é o local onde vocês tiram a foto e recolhem as digitais. Porém, na prática, isso é o inverso, vocês vão primeiro no CASV e depois na entrevista. Então, quando vocês abrem lá no sistema, vocês vão selecionar a data da entrevista. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, vocês selecionam na sexta-feira, uma data X. A agenda do CASV vai abrir, se eu não me engano, no máximo 8 dias ou 7 dias antes, tá? Para você agendar o CASV, antes da entrevista, tá? Então, aí vai abrir a agenda antes da entrevista para você agendar o CASV. Então, aí vão abrir as datas que tem disponível antes. Daí, se chega ali e alguma dessas datas disponíveis você não pode, o horário e tal, você tem que voltar, mudar a entrevista, confirmar a entrevista, vir, olhar de novo, enfim. Então, tem esse delayzinho aí um pouco para você até se adequar, até chegar ao dia e horário que você pode nos 2, ok? E você só conclui o agendamento quando você tiver a entrevista e o CASV confirmados, tá? E aí sim aparece a página de confirmação do agendamento, ok? Então você precisa decidir os dias exatos para os 2 no mesmo momento, tá? Tirando Porto Alegre, que é tudo no mesmo lugar. Só Porto Alegre é tudo feito no mesmo lugar. Os demais são 2 lugares diferentes. Se, por exemplo, São Paulo, né? Se você que tem muito trânsito e tudo mais, se você escolher o CASV para ir de manhã, ele permite que você agende a entrevista no período da tarde, pelo tempo de locomoção até o consulado e tudo mais. Se for muito próximo do horário, ele não permite que agende no mesmo dia. Então, essa é uma dica boa caso você esteja viajando para outra cidade para fazer entrevista. Geralmente é importante tentar se programar para deixar 2 dias livres para poder fazer, porque às vezes pode acontecer de você ter que agendar em dias diferentes. Mas isso provavelmente você vai saber quando for agendar, então você consegue se programar na hora de comprar as passagens. Uma pergunta que me fazem é se tem algum consulado mais favorável para aprovação. Não tem, tá, gente? Isso é lenda, não existe consulado que aprova mais, consulado que aprova menos, consulado mais fácil. Se você teve o visto negado, não precisa ir em outro consulado para ter mais chances, não tem isso, tá? Então, assim, a dica que eu dou é, se não tem na sua cidade um consulado e você precisa viajar para outra cidade, verifique as passagens, hotéis, ou até a agenda do consulado mais rápido, né? Porque as agendas deles têm datas diferentes, então se você tem urgência, verifique a agenda e aí agende naquele que tá com a data mais próxima de acordo com a sua necessidade, tá? Mas não existe isso de consulado mais favorável, ok?
E aí inclusive você pode checar, vamos supor que você é de São Paulo, e aí você olha aqui no consulado de São Paulo, mas está muito longe a data, você tem um pouco mais de urgência, cheque nos outros consulados, né, no sistema, se tem outras datas disponíveis, e aí se você puder, viaje até lá e faça a entrevista, o caso em outro lugar, caso você tenha um pouco mais de necessidade, tá? E aí também tem a possibilidade de visto, de solicitar o visto de urgência, porém tem alguns requisitos para eles aceitarem a solicitação do visto de urgência, tá? O processo é o seguinte, você primeiro entra e faz o agendamento comum na primeira data disponível que tiver, para confirmar o seu agendamento. Você faz o agendamento comum. Depois disso, você entra de novo no seu perfil lá, na sua conta. Aí você clica em continuar e depois vai ter a opção solicitar emergência. Tem lá escrito solicitar emergência. E aí você segue as instruções, vão dar as orientações de como prosseguir para solicitar a emergência. Porém, não é tão simples, tá? Tem alguns requisitos, eu vou ler aqui para vocês, inclusive os principais, tá? Primeiro de todos, né? Infelizmente, se você tiver alguma morte imediata de algum parente que esteja nos Estados Unidos, ou uma doença grave, um acidente que esse parente, enfim, corra risco de vida lá nos Estados Unidos, então você precisa viajar com urgência, então você pode solicitar esse visto de urgência. Se você precisa de um tratamento médico com urgência nos Estados Unidos, ou se você tem um filho menor de idade que precisa desse tratamento médico lá, então você também pode solicitar o visto de emergência. Se é um processo de visto de estudante e esse curso, né, vai iniciar num prazo rápido, antes, né, da entrevista que você tem agendada, né, no período normal, então você também pode solicitar a urgência. Se você precisa fazer visita para algum fim comercial urgente, que não tenha entrevista dentro de 10 dias, então não tem uma entrevista daqui até 10 dias, não tem nenhuma entrevista, não teve como agendar, e você precisa viajar com urgência, então você, para fins de negócios, que você tenha comprovação, aí você pode solicitar essa emergência. Ou também, se não tem uma entrevista dentro dos próximos 10 dias, do dia que você estiver agendando, se você precisa de alguma visita expressiva de importância cultural, política, jornalística, esportiva ou econômica, tá? Então, esses são os requisitos para você solicitar o visto de emergência, ok? Se for assim, eu comprei a passagem e eu não vi que o meu visto ia vencer, e, enfim, não funciona para eles, tá? Então, provavelmente você vai ter que dar sorte de tentar encaixar a passagem, a data, né? Porque uma dica que eu dou para vocês é assim: agende no primeiro horário disponível. O que vocês podem fazer é ficar entrando no sistema todo o tempo, durante o dia inteiro, todos os dias, até a data da sua eventual entrevista, para ver se abriu alguma vaga antes, né? Então você fica entrando, pode ser que abra uma vaga. Tem pessoas que cancelam a entrevista, né? Reagendam, então pode abrir uma vaga. Você pode fazer isso no computador, ou você pode fazer isso ligando. Você pode ligar no telefone deles e falar: olha, eu gostaria de tentar reagendar, tem alguma vaga antes? E aí, pelo sistema, eles também podem achar alguma vaga antes. Então, tem outra dica que eu dou para vocês, tá? E aí, falando também a questão de reagendamento, é muito importante que vocês se atentem sobre isso, tá? O prazo que eles dão é de 24 horas antes da data agendada. Então, vamos supor que o seu CASV é na quinta-feira, 10 horas da manhã. Você pode reagendá-lo até quarta-feira, no máximo, às 10 horas da manhã, ok? Passou desse período, né, entrou dentro das 24 horas do prazo, o sistema não vai permitir reagendar. E aí você precisa comparecer. Se você não comparecer, aí você tem que tentar solicitar o reagendamento. Normalmente perde-se a taxa, tem que pagar tudo de novo, a não ser que tenha sido algum caso de urgência, e aí você comprove, enfim, atestado médico, alguma coisa assim, tá? Mas normalmente
tem que pagar tudo de novo. Então, se programe, se organize, se precisar reagendar, faça o reagendamento antes de 24 horas, tá? Tanto para entrevista quanto para o CASV. Uma dúvida que as pessoas normalmente têm a respeito da entrevista e do CASV é sobre a língua falada, né? E eles falam português, tá, pessoal? São cônsuls americanos, principalmente na entrevista, porém, eles falam português. Português meio enroladinho, assim, às vezes falam uma palavra meio com sotaque, mas eles falam português, tá? A não ser que você coloque no formulário que você fala fluentemente inglês, e aí pode ser que eles queiram falar inglês e puxem o assunto em inglês, e ok, se você fala fluente, eles vão puxar assunto, mas no mais, eles fazem todo o processo em português, tá? Não se preocupem com essa questão. Então, agora eu vou passar para vocês a respeito do CASV primeiro, tá? O lugar onde vocês tiram a foto, recolhem as digitais, documentos, passo a passo, como funciona lá. E depois eu vou dar uma boa explicação bem detalhada sobre a entrevista, que é onde geralmente o pessoal fica mais tenso, tá? Então, vamos lá. O CASV, nem todo mundo precisa estar presente fisicamente, tá? E aí eu vou falar para vocês as exceções. São os menores de 14 anos, e os maiores de 80 anos. Então, esses podem ser representados por familiares, ou eles podem enviar os documentos por alguém. Então, se eles estão solicitando visto, eles enviam o passaporte e a foto, que aí eu vou dar os detalhes aqui. E aí, o DS-160, comprovante de agendamento, tudo, normalmente por um responsável, entrega lá e deixa, que aí o visto vai ser avaliado por eles, porque essas pessoas também são isentas normalmente da entrevista, tá? Então, se você tá tirando com seu filho, menor de idade, ele não precisa estar presente. Se ele estiver, normalmente eles tiram a foto na hora, tá? Tanto o idoso, né, o maior de 80 anos, quanto o menor de 14, se estiver presente, eles tiram a foto na hora, com exceção de crianças menores de 2 anos. Crianças, né, de 0 a 2 anos, eles exigem, né, que levem a foto 5x5 ou 5x7. Por quê? É difícil para eles tirarem foto de crianças lá na hora, né? Geralmente a criança não fica paradinha, pode chorar, e aí, enfim, é um processo um pouco mais delicado. Então, essa faixa etária eles pedem que leve foto, tá bom? Os demais, se estiverem presente, tira foto, ou se não, menor de 14 pode levar fotos, maior de 80 também pode levar foto, ok? Não pode entrar acompanhante. Então, se você está solicitando visto para você, somente para você, só você pode entrar, não pode entrar com acompanhantes, a não ser seu filho, né, pequeno, se você tiver com seu filho, criança, enfim, pode. No mais, acompanhantes, namorado, marido, esposa, mãe, enfim, pai, não pode, tá? Só realmente menores de idade, isso, os responsáveis, ou se você estiver tirando para você, estiver com o seu filho, criança, e, enfim, não pode ficar do lado de fora, vai entrar com você, não tem problema, mas não pode entrar amigos ou acompanhantes adultos juntos, ok? Então, aí, no caso de menores de idades, eles podem entrar com os pais, né, ou um dos pais, ou pai ou a mãe, ou guardiães legais. Não pode entrar tio, tia, primo, prima, ok? Isso é muito importante, já aconteceu da mãe, do pai estarem tirando para criança, somente para criança, e enviarem ela com o tio, com a tia, eles não deixam entrar, tá? Se precisar, por exemplo, for uma criança só de 15 anos, vamos por 15, 16 anos, e queira entrar ou precise entrar com o responsável, eles não deixam, tá? Tem que ser o pai, a mãe ou o guardião legal, ok? Ou então, se não for exigido a presença, ou seja, menor de 14 anos, só levar os documentos. Ou também tem o caso de, aí tem outras exceções, se a pessoa não fala português ou inglês, ou espanhol, porque geralmente o espanhol eles entendem, né, então se não fala português e inglês e não fala o espanhol,
e tá solicitando o visto através dos consulados aqui do Brasil, pode levar o intérprete, tá bom? Pode e deve, tá, levar um intérprete. Ou se a pessoa é muda, não fala, então pode e deve levar um intérprete de sinais. E aí pode ser, no caso, um familiar, um amigo, enfim, não precisa ser um profissional da área. Porém, é importante que essa pessoa se responsabilize, porque ela vai fazer a tradução das perguntas feitas, então essa pessoa precisa realmente entender e conseguir fazer essa tradução toda direitinho, tá? Então, quando não fala a língua e se a pessoa é muda, pode levar intérprete, ok? No CASV e no consulado, eles têm atendimento preferencial, então, para idosos, gestante, deficientes físicos e adultos com crianças de colo, tá bom? Então, eles têm também atendimento preferencial para essas pessoas. Eu vou listar aqui para vocês agora quais são os principais documentos que vocês precisam levar no CASV. Passaporte atual, prestem atenção na data de validade, tá? Isso pega muita gente de surpresa. Tem alguns lugares que vocês leem a respeito da validade de 6 meses. O Brasil é um dos poucos países que existe um tratado com os Estados Unidos que ele permite que o brasileiro entre nos Estados Unidos se o passaporte tiver com a validade menos de 6 meses. Eles permitem. Porém, o que vai acontecer? Normalmente lá na imigração, quando o brasileiro chega lá na imigração, eles dão uma permanência de 6 meses. Se o seu passaporte está para vencer em uma semana, eles vão te dar apenas uma semana de permanência. Se o seu passaporte está para vencer em um mês, eles vão te dar apenas um mês de permanência. Então isso é muito importante que você verifique, tá? Principalmente porque já aconteceu muitas vezes, já vi muitos casos e pode acontecer, de você programar a sua viagem, não prestar atenção na data de vencimento do passaporte e ele vencer antes da sua volta da sua viagem, da volta da sua viagem. E aí é um pepino. Até existem alguns lugares que tem consulado brasileiro, por exemplo, lá em Miami tem consulado brasileiro, mas não é tão rápido para tirar passaporte, então não dá tempo de você tirar do prazo da sua passagem de volta, você tem que remarcar e dá uma bagunça isso aí, tá? Então presta atenção na data de validade do seu passaporte quando for começar todo esse processo. Então tem que levar o passaporte atual. Se você está renovando o seu visto, né, e for da mesma categoria, tipo, por exemplo, visto de turismo, né, que é o que mais a gente fala aqui, você leva também o passaporte antigo, né, com o carimbo do visto, ou se ele já ainda está válido e vai vencer, ou já venceu, leva, então passaporte com o visto. O DS 160, que é o formulário que a gente sempre fala aqui, que é o grande vilão, então você leva o comprovante da finalização, né, da inscrição do DS 160 e o comprovante do agendamento, são os principais, tá? Passaporte, ou passaportes, DS 160 e comprovante de agendamento. E aí, no caso daqueles menores de 14, maiores de 80 e principalmente crianças entre 0 e 2, foto. E aí a foto tem que ser 5x5 ou 5x7, colorida, fundo branco, tirada dentro de 6 meses. Tem algumas especificações, tá? Lá no site do consulado eles explicam até um pouco mais, né? Precisa estar um enquadramento mais certinho, cabelo atrás da orelha, não pode boné, chapéu, lenço na cabeça, enfim, tem algumas especificações um pouco mais rígidas, até a qualidade da imagem, tá? Porque senão pode bater e voltar, então, se vocês forem levar foto, eu sugiro que leiam com mais atenção, porque é importante que tenham, enfim, leve mais opção também, não leve uma foto só, leve mais opção de foto, para não dar erro lá na hora, tá? Mas, ou se a criança for junto, ou o adulto, o idoso for junto, também eles podem tirar lá na hora, tá? Os demais vão tirar a foto lá na hora, no momento, né? Então, não vai poder tirar foto com boné, não pode tirar foto com chapéu, lenço no cabelo, óculos escuros. Geralmente eles pedem para tirar óculos de grau também, a não ser que a pessoa realmente tenha um grau que ela não consiga ficar sem o óculos.
Dependendo da quantidade de piercings, a gente recomenda também que vocês tirem o piercing, tá? Então, a dica que eu dou é: arruma o cabelo antes para não chegar lá, porque vão pedir para tirar o boné e não vai ter muito como você se ver para se arrumar o cabelo e tudo mais. Então, arrume o cabelo antes. Mulheres que queiram, né, aparecer um pouco mais apresentável e passar maquiagem, passem antes a maquiagem. Não é obrigatório, não é necessário, mas se vocês quiserem passar na maquiagem, aí também pode ser uma maquiagem um pouco mais leve, nada pesado, nada carregado, enfim. E o cabelo também, eles vão pedir para que coloquem atrás da orelha, então também não adianta fazer nenhum penteado que o cabelo fique na frente, porque eles vão pedir para que faça assim, tá? Precisa aparecer ambas as orelhas, tá? E aí brinco também, dependendo do brinco, se for um brinco comprido, eles vão pedir para retirar, a imagem tem que ser bem limpa mesmo, tá? Se tiver algum lenço, eles vão pedir para tirar, enfim. Então, é mais ou menos aquele requisito de foto de RG, tá? Que vocês já estão acostumados. Chegue com antecedência, tá? Essa é uma dica que eu dou, muito importante, porque, enfim, né, normalmente a gente se programa para chegar, porque lá no formulário diz que você pode entrar a partir dos 10 minutos antes, então às vezes as pessoas fazem, né, um cronograma para chegar em 10 minutos antes, mas pode acontecer alguma eventualidade, então assim, tente chegar com mais tempo de antecedência para, enfim, se acontecer alguma coisa, você não se atrasar. Por quê? O prazo que eles dão é assim: a entrada começa a acontecer 10 minutos antes do seu horário, e o prazo que eles dão no máximo é 30 minutos depois. A não ser que você tenha uma boa justificativa sobre o seu atraso, ou seja, realmente um dia de caos na cidade, muita chuva, enfim. Mas do contrário, normalmente 30 minutos de atraso, senão Baubau perde seu horário, e aí você tem que fazer um novo reagendamento, e aí paga uma nova taxa e tudo mais, enfim. Vai dar ruim pra você. Então, tente chegar com o máximo de tempo de antecedência que vocês puderem, tá? Lá, eles não deixam ficar mexendo no celular, nem na entrevista também, mas depois eu vou falar com mais detalhe. Lá, mas pode entrar com o celular na bolsa, mas eles vão pedir para desligar o celular. Então, já se programem para isso, já avisem as pessoas, os parentes que vocês vão estar durante um período com o celular desligado. Normalmente lá não dura muito tempo, normalmente 30 minutos, uma hora no máximo, tá? Não dura mais do que isso. Os últimos casos que eu tenho visto assim foram 15 minutos, 20 minutos, enfim, mas no máximo uma hora, mas então avisem as pessoas que tendem a ligar para vocês normalmente que vocês vão estar com o celular desligado, para que eles não se preocupem, tá? Então eu vou passar o passo a passo aqui para vocês já idealizarem mais ou menos como vai ser e se tranquilizarem, apesar que lá eles não fazem perguntas, lá é bem tranquilo, tá? Então, no primeiro portão, a primeira pessoa que vocês vão encontrar, o primeiro atendente vai checar o comprovante de agendamento junto com o DS-160 e o passaporte de vocês. Então, vai confirmar o dado, né, dos dados do nome, DS-160 e o de agendamento. Ok, você tá dentro do seu horário. Se você chegar muito antes, ele vai falar aguarda um pouquinho, ainda não é a sua hora de entrar. Se você chegar muito atrasado, talvez ele consulte o supervisor para ver se deixa ou não entrar, enfim. Então eles vão checar isso primeiro. E o seu celular, se o seu celular está desligado, vão pedir para olhar seu celular, verificar se está desligado, pedir para você apertar assim para ver se não vai acender nenhuma luz e tal. E aí você pode guardar na bolsa o celular e entrar, mas não pode estar com o celular ligado. E aí você vai passar por ele, entrar numa filinha e seguir a setinha da filinha que vai ter lá. No próximo atendente, eles vão fazer uma verificação desses documentos com mais cuidado, tá? O primeiro é mais realmente sobre o nome e o agendamento. Então, o segundo atendente faz uma vistoria um pouco mais cuidadosa. Então, aí checa o número do seu DS-160, se tá lá no sistema, se você realmente estava naquele horário, tudo certinho, seu passaporte, tal, seus documentos, ok. Depois dessa segunda triagem, vão ser um por um, né? Se você estiver em família, aí eles vão direcionando um por um pro guichê específico para tirar, recolher as digitais, eles vão recolher as suas digitais no sistema,
tá? Então aí eles orientam lá, então como eu falei, eles falam em português, então eles vão falar, olha, coloque o dedo, agora coloque o outro, eles vão indicar quais os dedos são, pressione, tire, deu certo, não deu, põe de novo, enfim, então eles vão orientar, e depois para um outro para fazer a foto, tá? Que é a foto que vai ficar no seu visto americano. Então, aí a foto, aí vai ter uma telinha branca assim atrás de você, nesse outro guichê da foto, você vai sentar numa cadeira, ou tem consulados que às vezes é em pé, mas normalmente é sentado. Você senta na cadeira, né, eles pedem que você fique numa certa posição, confortável e ereto, e coloque o cabelo pra trás, né, arrume, e aí se você tiver com brinco, eles vão pedir pra tirar, eles vão dar as orientações, ou eles vão pedir, olha, aqui e tal, e eles vão falar, ó, vai contar até 3, vai tirar a foto. Não pode sorrir, tem que ser uma foto comum as do RG, ok? Depois disso, eles verificam, deu tudo certo com as digitais, deu tudo certo com a foto, ok, eles vão pegar, então, de posse do seu passaporte, eles vão colar atrás do seu passaporte uma etiquetinha, que quer dizer que você já concluiu essa etapa, e aí quando você chegar lá na entrevista, eles vão olhar esse seu passaporte e ver, tá, já concluiu essa etapa, tá tudo certo. Com exceção, então, mais uma vez, daquelas pessoas que não precisam tirar a foto na hora, então, menores de 14 anos, maiores de 80, eles vão deixar o passaporte lá, quando eles passarem pela segunda, vocês passarem pela segunda triagem, eles vão pedir passaporte, DS-160, comprovante de agendamento e a foto. Vou conferir se a foto está dentro do padrão necessário e eles vão ficar com todos esses documentos ali. Então aí essas mesmas pessoas não precisam passar pela entrevista, normalmente, tá? Existem algumas exceções, como pessoas que já tiveram visto negado, daí eles podem pedir que passem pela entrevista, enfim. Mas normalmente eles já ficam ali com o documento dessas pessoas e é meio que um visto já pré-aprovado, tá? É um pouco difícil não aprovar, então aí depois disso essas pessoas recebem no e-mail, olha, seu visto foi concedido, já está liberado aqui no sistema. Aí, se vocês colocaram lá no sistema que querem retirar no caso e precisa agendar o reagendamento, a retirada, ou se colocarem que querem receber em residência, ele vai chegar em no máximo 10 dias úteis, né, na residência de vocês, tá? As pessoas que precisam ir para a entrevista, então eles vão devolver o passaporte com esse selinho colado atrás, vão devolver o DS-160, devolver o comprovante de agendamento e, ok, dispensados, tá? Então, etapa concluída, seja ela num dia aleatório ou no mesmo dia da entrevista, se for no mesmo dia da entrevista, então você sai de lá correndo para a entrevista, ok? Aí agora eu vou passar para vocês o passo a passo, então, da tão temida entrevista. A dica que eu dou também em relação à entrevista é um dia antes, tá? Confirme se você está de posse de todos os documentos que você precisa levar na entrevista, todos, tá? Da lista que eu vou passar aqui agora, e os comprovantes de vínculos, comprovantes de renda e todos os extras que vocês precisam levar, tá? Estudem o formulário, estudem as respostas que vocês fizeram e colocaram no formulário. Quando estiverem preenchendo o formulário, vão salvando todas as telas, tá? Não só a tela de confirmação é que precisa ser levada nos dois locais, mas as anteriores, as que vocês preencheram, é de importância para vocês terem lá as informações que vocês colocaram, tá? Então, vão salvando essas telas todas. Então, um dia antes da entrevista, ou no mesmo dia, releia as respostas que vocês colocaram, tudo que vocês colocaram, principalmente a parte que fala de trabalho, estudo, enfim, ocupação, enfim. Quem já teve visto, quais foram as últimas vezes que estiveram nos Estados Unidos, quanto tempo ficou, enfim, essas informações que eles podem perguntar lá. Vou falar sobre essas perguntas. E
Estudem as perguntas, estudem as principais perguntas e como serão as suas respostas. Então treine, ensaia, vai lá na frente do espelho. Ai, ó, para onde você vai? Eu vou para Miami, eu vou para Orlando, eu vou para Disney. Quanto tempo vai ficar? Vou ficar uma semana, 15 dias. Estude, ensaia, treine, tá? Porque isso vai te dar mais confiança na hora da entrevista, para você não gaguejar, não se confundir na sua resposta, enfim, ou dar contradição naquilo que você realmente pretende fazer, tá? Então, treine o que você vai falar na entrevista, tá? Lembrando, então, que se quiser reagendar a entrevista também tem aquela questão do prazo de 24 horas. Então, se você agendou o caso, foi lá no caso, fez todo o primeiro processo, sua entrevista não é no mesmo dia, é alguns dias depois, tá dentro de 24 horas antes da sua entrevista, tá? Mesmo que você já tenha passado pelo caso, tirado foto, feito as digitais, você pode fazer o reagendamento da sua entrevista, tá? Dentro de 24 horas antes você consegue reagendar a sua entrevista, ok? Então vamos lá, possíveis isentos para a entrevista. Não são somente então tem os menores de 14 anos e maiores de 80, são os possíveis isentos para a entrevista. Então normalmente eles deixam os documentos lá no CASV e não precisam ir na entrevista. Com exceção, normalmente, daqueles que já tiveram visto negado. Os demais, normalmente, não precisam ir na entrevista. Além desses, pessoas que estão solicitando renovação de visto, porém, se o visto é da mesma categoria, né, então vamos falar do visto de turismo. O visto de turismo, então, a pessoa está solicitando renovação do visto de turismo, o visto ainda está válido, então vai vencer daqui a alguns meses e vai coincidir com a passagem, com a viagem, por isso que ela quer renovar, a pessoa quer renovar, então o visto ainda está válido, ou venceu, mas não passou de 12 meses, tá, do dia que a pessoa fez a aplicação ali, então não passou dos 12 meses, então ela também vai se enquadrar ali na isenção normalmente, tá? Então, a não ser que tenha acontecido algum problema nos Estados Unidos durante a estadia dela lá, aí pode ser que eles peçam para ir no consulado, tá? O sistema que vai dizer, normalmente quando a pessoa tá preenchendo lá, o sistema que diz na hora do agendamento, só o CASV ou o CASV em entrevista, normalmente é só o CASV. Outras pessoas que são possíveis de isentas de entrevista são aquelas que tiveram um passaporte com visto roubado ou perdido. Então elas solicitam na Polícia Federal Brasileira um novo passaporte e aí elas querem um novo visto, elas precisam fazer o processo todo de novo do visto, pagar a taxa de novo, fazer todo o preenchimento de novo. Mas como elas já foram analisadas, já tiveram um visto aprovado e consta lá no sistema, eles só pedem para que deixem os documentos no CASV e aí eles carimbam um novo visto e a pessoa recebe no endereço ou chega no CASV quando tiver liberado, tá? Então essas pessoas também normalmente são isentas. Ou também aquelas que tiveram alteração no nome por estado civil, né? Mulher geralmente casou, incluiu o nome do marido, ou separou, tirou o nome do marido, ou por algum motivo, enfim, por algum motivo que mudou o nome. E aí você mudou o nome do seu documento, se solicitou um novo passaporte, e aí, consequentemente, você precisa solicitar um novo visto, mas se você já tem um visto aprovado, esse visto tá válido, e aí eles só pedem também que você deixe os documentos no CASV, tem que dar a entrada no processo tudo de novo, pagar todas as taxas e tudo mais, mas não precisa da entrevista, tá bom? Então essas são as questões que são as pessoas que são possivelmente isentas, ok? Os demais, normalmente, passam pela entrevista, tá? Então, de novo, chegue com antecedência, tá? Tomar aqui porque a lista é longa. Chegue com antecedência. Lá não pode entrar com celular, diferentemente do CASV. No consulado americano não pode entrar com celular. Nem nenhum aparelho eletrônico. Então, assim, tablet, hoje em dia, né, smartwatch, fone de ouvido, gravador, câmera, eles não deixam entrar com nenhum aparelho eletrônico, tá?
Então, o que geralmente tem na frente dos consulados, tem empresas terceirizadas que alugam guarda-volumes, e aí não tem nada a ver, não são do consulado, mas são outras empresas que alugam, você vai lá, aluga um armáriozinho, e aí deixa os seus pertences lá, tranca, leva a chave com você dentro do consulado, depois quando você sair você pega, tá? Eles cobram a taxa deles lá, cada um o seu. Ou você pode deixar no carro também, se você for de carro, for deixar o carro no estacionamento, é seguro, você vai, né, levar a chave do carro, você pode deixar dentro do carro, enfim. Se você mora perto e puder deixar em casa, enfim, também sai sem celular, sem nenhum eletrônico, enfim, lá não pode entrar com nenhum tipo de eletrônico, tá? Também não pode entrar com bebida, nem comida. A não ser mães com crianças pequenas que tomam leite, enfim, então eles abrem exceção. Também não pode bolsa muito grande, né, então evite, tá? Leve bolsa menor. E eles vão averiguar, por exemplo, se tem guarda-chuva, essas coisas. Então, por exemplo, se for um dia de chuva, guarda-chuva muito grande também não entra, teria que ser um guarda-chuva menor. Tem algumas questões também que eles avaliam, tá? Então, evite bolsa muito grande, tá? Computador também não pode entrar, tá? Geralmente eu indico que vá com relógio normal, tá? Mesmo que precise tirar no detector de metais, eu vou falar um pouco sobre as vestimentas para vocês daqui a pouco, até por essa questão de não estar com o celular, e aí vocês terem mais controle sobre a questão da hora, enfim, não ficarem tão perdidos nisso, tá? Mas, no mais, evitem os aparelhos eletrônicos e evitem bolsas e coisas que possam ser embarradas no detector de metais, tá? Como se vestir? Eu não vou falar pra vocês como se vestir, porque eu acho que isso é gosto pessoal, né? Cada um tem o seu e, enfim, é difícil, né, dizer como você vai se vestir e isso vai te gerar uma aprovação. Mas eu vou dizer pra você como não se vestir, tá? Eu vou dizer pra você aquilo que, aos olhos deles, não é bacana. Algumas dessas coisas que eu vou listar, ou até a maioria delas, é proibido de entrar, e muitas delas eles não veem com bons olhos, tá? Então, eu vou dizer pra vocês como não se vestir, ok? Então, não vão de chinelo, bermuda, regata, camiseta de time, tá? Camiseta com estampas também não. Estampas agressivas, estampas obscenas, estampas com frases, com línguas que vocês desconhecem, principalmente o inglês, né? Porque eles conhecem o inglês e se você não sabe o que está escrito, eles vão saber, pode estar xingando, pode estar falando alguma coisa desnecessária. Então, assim, evite isso, tá? Ou qualquer outra língua, os cônsuls falam 4, 5 línguas diferentes lá, então se tem alguma frase que você não sabe o que está escrito, não é uma frase amigável, não vá com aquela camiseta, escolha outra. Camiseta de partido político também, que tem alguma referência a, evite. Eu acho que não tem necessidade de criar, né, esse tipo de clima, porque vão ter outras pessoas lá também, outros brasileiros, enfim, então evite, ok? Roupa de ginástica, roupa muito justa, né, mulheres também evitem roupa de ginástica, roupa muito justa. Roupa decotada também, para que vocês não fiquem desconfortáveis, então roupas muito justas, muito decotadas ou muito curtas, shorts curtos, saia curta, vestido curto, enfim. Tem um momento que fica sentado, outro momento que fica em pé, então pode criar um certo desconforto, se sente, levanta, então procurem usar roupas mais confortáveis para esse processo, tá? Evitem também roupa transparente, tá? Importante. Maquiagem aí, obviamente, também é do gosto de cada um. Não precisa ir e também pode ir se quiser. A dica que eu dou é evite excessos, né? Não aquela maquiagem de noite, olho preto, enfim. Deixar mais natural, que der, né, em relação à maquiagem. E pegando o gancho, falando sobre noite também, roupa de noite, né, com muito brilho, muito paetê, enfim, não precisa chamar muito a atenção nesse sentido, tá? Independente da profissão que você colocou, se tem a ver com o que você faz,
é importante que você vá um pouco mais neutro para esse momento, tá? Lenço no cabelo, chapéu, boné, não pode entrar, eles vão pedir para tirar. Salto muito alto também, mulheres evitem. Pode de salto, obviamente, se vocês usam no dia a dia, podem de salto. Mas evitem salto muito alto e muito fino. Tem esse senta e levanta que eu comentei, tem em alguns momentos, principalmente na hora da entrevista, que vocês vão ficar de pé. Então pode ser desconfortável o salto muito alto, muito fino, tá? Não que não possa entrar, mas se puder evitar, evita, vai com um pouco mais confortável. Evitem também, então, brinco, colar, pulseira, óculos escuros, sapato e cinto de fivela. Aí eu comentei em relação ao detector de metais, né? Vocês vão passar pelo detector de metal. Então, é um contratempo desnecessário ter que tirar brinco, ter que tirar pulseira, colar, enfim, um monte de acessórios para passar pelo detector, ok? Então, evitem de ir com esses acessórios, tá? E quem usa muito piercing, se puder tirar antes de ir, ou na hora da entrevista, puder esconder, pode tornar a entrevista, talvez ali, a visão deles para com você um pouco mais centrada em você, né? Para que eles não fiquem de repente reparando no seu piercing, reparando nos detalhes, né? Que às vezes não que seja de preconceito, mas eles podem perder a atenção, ficar reparando nos detalhes dos seus acessórios no rosto, enfim. Então, se você puder esconder ou tirar o que puder, tira para que eles, enfim, não desfoquem do necessário, ok? Então, assim, sobre a questão da roupa, é aquela velha história, vá como se você estivesse indo para uma entrevista de emprego, tá? Mas não precisa ser muito formal, se você não usa terno, gravata no seu dia a dia, né, não é um advogado, administrador, não usa no seu dia a dia, não precisa alugar, não precisa comprar, não precisa pedir emprestado para alguém para ir dessa maneira, tá? Você pode ir mais de acordo com o seu trabalho, como você se veste no dia a dia, tá? Mas tente dar uma pitadinha a mais só, de um pouquinho mais de seriedade nesse caso, porque, como eu já falei em vários outros vídeos, o que eles querem entender é que você é uma pessoa bem sucedida aqui no Brasil, né? Que você tem vínculos enraizados e que você tem renda para ir para os Estados Unidos, para passear, para, enfim. Então, né, tente estar apresentável nesse sentido, ok? Então, assim, se você tiver de camisa ou, enfim, evitar a bermuda, né? Aí o pit pela calça, vai deixar você um pouco mais social nessa questão, ok? Mas vá como você se sentir confortável nesse sentido, mas evite toda essa lista que eu comentei, ok? Muitas das coisas que eu falei ali são realmente proibidas. Agora eu vou listar para vocês os documentos que vocês precisam levar. Vamos lá. Todos aqueles que vocês levaram no CASV, passaporte atual, passaporte antigo, que contenha o visto anterior, DS-160, que é o código, né, oficial de vocês para o processo do visto, e o comprovante de agendamento. Então, esses são os três principais, e aí passaportes, né, no plural. Então, esses são os três principais. E aí vem a lista aí sobre os documentos para comprovação de vínculo e / comprovação de renda, que são as informações que eles mais querem saber de vocês aqui, tá? Eu vou listar para vocês os principais documentos que comprovam vínculo aqui no Brasil. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, que o que para eles significa vínculo no Brasil são vínculos enraizados, vínculos que mostrem que você tá aqui preso no Brasil, que você não pode largar tudo e ir embora, tá? Então, são vínculos que provem que você está enraizado. Então, uma das profissões que cresceu muito aqui no Brasil, mas que incomoda um pouco eles, é o autônomo, né? O prestador de serviço, o terceirizado e tudo mais, porque apesar de comprovar renda, não comprova o vínculo enraizado. Normalmente não tem sede fixa, normalmente não tem empresa física, então isso incomoda um pouco eles, tá? Eu já fiz vídeos falando como amarrar melhor essa história,
mas agora eu só vou listar para vocês os principais documentos para levar na entrevista, tá? Então, para comprovação de vínculo, carteira de trabalho, carta ou carta da empresa, né, que vocês trabalham, carta papel timbrado, com declaro para os devidos fins, que fulano de tal trabalha aqui, no cargo tal, desde a data tal, aí pode colocar salário, com salário tal, ou não necessariamente, sem mais, assina e carimba, tá? Então, carteira de trabalho, ou carta da empresa, ou contrato social, se for empresa no seu nome, comprovante de que estuda, tá? Já falei outras vezes, é muito importante, mais raiz, se você trabalha e estuda, é muito melhor para a aprovação do seu visto, tá? Trabalhar e estudar. Então, comprovante de estudo, e aí pode ser carteira da carteirinha do curso, ou o boleto, ou às vezes o próprio curso eles fazem, se você solicitar, né, uma carta dizendo que você está ativo naquele curso, enfim, eles também fazem. Se você tem filhos e está aplicando com os filhos também, comprovante de matrícula, de que os filhos estão estudando, né, estão ano letivo na escola, e demais bens que pode ajudar também, aí um montante geral faz um peso que aí é casa no nome, né, casa própria, carro próprio, enfim, tá, isso também pode gerar um vínculo bom aqui no Brasil. Mas os primeiros são os principais, tá? Trabalho fixo, que aí tem a carteira de trabalho, carta da empresa, contrato social, enfim. Agora eu vou listar para vocês renda, tá? Os documentos que comprovam a renda. Aí, no caso, a sua e ou da pessoa que tá custeando a sua viagem. Eu já indiquei em outros vídeos também. É importante que você leve dos dois, mesmo que você esteja colocando que outra pessoa vai custear a sua viagem, leve a sua também. O visto é por 10 anos, eles precisam entender que você também tem, se não agora, mas tem futuro potencial para se manter com esse visto de 10 anos, né? Nas próximas viagens você vai poder ter dinheiro e tal. Então, leve sobre seu histórico de vínculos e renda aí da pessoa que está custeando a sua viagem, a renda. Então, aí é o imposto de renda, o último, né, feito o imposto de renda. Se não tiver atualizado, se, né, de um ano para cá mudou muita coisa, você declarava, sei lá, isento e agora você ganha 20 mil reais por mês e tal, não use esse imposto como sua referência, pelo amor de Deus, já falei em vídeo sobre isso, muita gente se prende nisso, coloca o valor do imposto lá e aí que é negado, então demonstre de outra maneira, prove via olerite ou via extrato, e aí você pode levar o saldo lá que tem em conta, tá, ou em poupança, se você tem dinheiro guardado, tá, não coloque não use o seu imposto de renda como base se não é a sua verdade atual. Se você ganha muito mais, coloque lá no formulário que você ganha muito mais e leve a comprovação que você ganha muito mais, ok? Eles sabem que tem esse delay do imposto de renda, eles sabem que muita gente não declara oficialmente tudo aquilo que ganha, tudo isso eles sabem. Não dá conflito, tá? Você não vai sair dali preso pela Polícia Federal por causa de confusão, não tem nada a ver, tá? Isso não interfere, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E outra coisa que vocês podem levar também, aí para comprovar a renda, né, comprovar que vocês têm dinheiro para arcar com as custas dessa viagem, é a passagem de ida e volta, se vocês já compraram, não que precise comprar, mas isso dá mais peso, então passagem de ida e volta, sua e das pessoas que vão com você, e hospedagem, tá, pelo período que você falou que vai ficar, então hospedagem no hotel, então se você falou, quero para Nova York, quero para Miami, quero para Orlando, então todos os hotéis, todas as comprovações de hospedagem, todos os hotéis, leva tudo, ok? E se você tá indo com acompanhantes, pessoas junto com você que tenham visto americano, então, por exemplo, eu vou com meu primo já tem o visto, eu tô tirando meu visto, então eu peço uma cópia da página do visto do meu primo e levo comigo uma cópia da página do visto dele, porque aí durante a entrevista eu posso falar, meu primo que tá indo comigo tem visto, eu tenho aqui a cópia do visto dele, tá? Isso dá mais credibilidade, porque você tá indo com uma pessoa que já foi analisada e eles já deram esse crédito, então você também pode passar
por isso também de uma forma um pouco mais, com mais credibilidade, ok? Então leve também esse documento. Agora eu vou dar passo a passo para vocês de como é lá no consulado americano. Então, principalmente aqui em São Paulo, da onde eu sou, mas os outros são bem parecidos, tá? Tirando Porto Alegre, que eu já falei que é tudo no mesmo lugar. Então chega, já recolhe as digitais, já tira foto, já vai para entrevista. Aqui são essas duas etapas, aqui nos demais são essas duas etapas. Então vamos lá. No consulado americano, chegue com antecedência também, a mesma coisa, não corra risco de ter imprevistos, ok? Chegue com antecedência, não deixe nenhum documento, eletrônico com você, porque se você for passar lá na hora do detector, eles vão mandar você voltar, você vai ter que voltar tudo para poder guardar os seus pertences de eletrônico, então já se previna com isso, ok? Você vai chegar no primeiro atendente, logo na entrada do consulado, tem um primeiro atendente que ele também vai checar o seu passaporte, né, o seu nome, com o seu comprovante de agendamento, vai bater o horário. E aí lá é a mesma questão, eles só permitem que você entre para a primeira fila 10 minutos antes do seu horário, ou se você tiver no máximo 30 minutos atrasado. Passou desses 30 minutos, eles podem consultar o supervisor, dependendo da situação, e liberar. Do contrário, você perde a sua entrevista, você vai ter que solicitar o reagendamento, e normalmente, assim, 99% das vezes, você vai pagar a taxa de novo que você pagou para agendar a entrevista, tá? A não ser que realmente aconteceu alguma coisa muito séria e você consiga comprovar o seu atraso ali, tá? Senão você vai perder a taxa, tem que pagar de novo. Então, 10 minutos antes ou 30 minutos ali, a tolerância que eles dão. Passou desse primeiro atendente, você vai entrar numa filinha, assim, tal, zigue-zague e tal. Na próxima triagem, é aquela um pouco mais detalhada, onde eles vão checar o seu passaporte, DS-160 e comprovante de agendamento. Então, eles vão checar tudo, vão dobrar, colocar dentro do seu passaporte e vão te encaminhar. Ali o próximo passo é o detector de metais. Então, ali é a hora que vocês vão passar pelo detector e aí, enfim, já comecem a tirar, né, se tiver relógio, algum óculos escuro, alguma coisa a mais, assim, como eu já falei, evitem, não entrem com excesso, evitem antes de entrar no consulado, tirem o máximo que vocês puderem para que não tenha esse desgaste ali de ficar tirando e colocando, ok? Então, passou pelo detector de metais, vocês vão deixar igual em aeroporto, tá? Vocês vão deixar numa caixinha, a bolsa, tirar a blusa da cintura, tirar relógio, tirar óculos, e depois passar por uma máquina que também é um detector de metais para ver se você tem algum outro metal no bolso, alguma coisa assim. Apitou, tem que voltar, eles vão, né, passar em volta de você para ver onde tá. Você verifica, tal, enfim, igualzinho de aeroporto, ok? Liberou ali, aí você vai para um outro ambiente, uma outra sala. Essa outra sala é um espaço aberto, bem grande, bem espaçoso, onde, deixa eu tentar ver um ponto de referência mais ou menos, que vocês possam pensar, mais ou menos que nem um banco, tá? Uma agência bancária. Tem uns bancos, umas cadeiras, uns bancos para sentar, tá? E aí normalmente aqueles que não tem encosto, são bancos assim compridos. Mas é um espaço bem grande, tá? Cabe muita gente mesmo. E na parede à frente tem os guichês da entrevista. Então eles são separados, assim, tem um guichê, né? E tem uma parede, um vidrinho, aí tem um outro guichê, aí tem enfim. Ou seja, vocês ficam ali aguardando sentados, mas na hora de ir para a fila da entrevista, é em pé. E aí vocês ficam um tempinho em pé durante, assim, acho que tem umas 3 pessoas ou famílias na sua frente, como se fosse uma filinha de supermercado. Então aí, quando vão te direcionar para a fila do guichê, tem outras pessoas na frente fazendo a entrevista também. Então você vai ver outras entrevistas acontecendo. Bom, então vou lá.
Então vocês vão entrar nesse espaço e aí eles vão te direcionar onde sentar e aí você aguarda, enfim, próximo direcionamento. Uma questão vocês não podem escolher o guichê que vocês vão e só pessoas da mesma família podem ir juntos na mesma entrevista. E aí, no caso assim, por exemplo, namorado e namorada não podem. Agora, se for união estável e eles declararam isso no formulário e eles, enfim, estão juntos ali aplicando, eles podem ir no mesmo guichê. Marido e mulher, filho e filha, enteado, enfim, pai e mãe, primos, enfim, familiares podem ir no mesmo guichê. Se eu não me engano, é no máximo 10 pessoas do mesmo, tá? Senão eles vão dividir o guichê. Pode acontecer também, como eles têm a questão da preferência de idosos e tal, pode acontecer se tiver um idoso na sua família ali, deles pegarem esse idoso e levarem em outro guichê e fazerem a entrevista só com esse idoso da sua família. Pode acontecer, tá? Normalmente é meio que já um vistinho aprovado para eles, geralmente não negam, mas existe um risco, tá? Independente deles da família toda ir no mesmo guichê, eles analisam um por um. Não quer dizer que todos vão ser aprovados. Pode acontecer de um ser negado, 2 serem negados, o resto ser aprovado. Não tem uma regra sobre isso, tá? Eles analisam um por um, eles vão abrir no sistema todos os formulários, todas as pessoas da família, ok? Então aí os atendentes, eles vão dizer onde vocês devem ficar sentados e depois a hora que vocês devem levantar e se direcionar ao guichê. Então os atendentes vão dizer qual guichê vocês vão ter que aguardar. Por que eu falo que não pode escolher guichê? Algumas pessoas, quando estão sentadas, elas ficam olhando lá, né, de longe assim, a entrevista acontecendo. Aí, alguns guichês, algumas pessoas saem mais tristes, outras as pessoas saem mais felizes. Aí eles ficam, aquele guichê ali, aquele cara é mal encarado, não libera muito. Aquela ali já é mais legal. E aí a pessoa fica assim, criando expectativa de poder escolher que quer ir com aquele ali onde está aprovando mais. Não dá, tá? Eles que direcionam qual guichê que vocês vão. Então aí vocês ficam aguardando ali um tempinho e tal. E aí depois eles vão e direcionam vocês pro guichê, onde vocês vão ser entrevistados. E aí vão ter outras pessoas já na frente. Então geralmente é 3 no máximo. Então já vai ter uma sendo lá na frente, né? Como se fosse, sei lá, um caixa de banco, tá? Vamos dizer assim. É um vidro blindado, tá? Então mentalizem aí para vocês se acostumarem com a cena. É um vidro blindado, que a diferença tem um microfone no meio, tá? Onde eles vão falar, e aí vocês conseguem ouvir perfeitamente o que eles estão falando. Então é um vidro blindado, um microfone, e tem um buraquinho embaixo, assim, para vocês passarem o documento de vocês, ok? Do lado de dentro, eles estão sentadinhos, bonitinhos, na frente do computadorzinho deles. Do lado de fora, vocês estão de pé. Ok? Essa é a cena da entrevista. Não é como uma entrevista de emprego, que vocês estão sentados e tal, não. É em pé, ok? Então, aí vocês chegaram na fila, vai ter um cidadãozinho lá na frente sendo entrevistado, outro atrás, e vocês. A dica que eu dou evitem ficar prestando atenção, porque como tem microfone, pode ser que vocês consigam escutar as perguntas, as respostas, e quanto mais perto do guichê vocês vão chegando, mais vocês vão conseguir ouvir. Evitem, tá? 2 coisas. Evitem conversar entre vocês, para que não atrapalhe as entrevistas alheias. E evitem prestar atenção muito, porque vocês podem pegar alguma informação que eles falaram ali e na hora de falar de vocês se confundir, falar deles, vocês podem ficar nervosos por conta de que os outros na frente de vocês, de repente, essas 3 pessoas na frente de vocês foram negadas, então vocês podem ficar nervosos, isso pode desconcentrar. Então evitem ficar prestando atenção, tá? Pensem, tentem respirar, se concentrar na respiração, pensar naquilo que vocês estudaram, nas respostas que vocês vão dar, na certeza de vocês ali naquele momento, tá? Nos documentos que vocês se levaram, enfim. Desbaratina ali do que tá rolando lá na frente. Enfim, aí vai chegando entrevista por entrevista, tal, chega o momento de vocês.
Aí, bom, vamos lá, eu vou passar para vocês quais são as principais perguntas que eles fazem, tá? A entrevista, ela dura em média, normalmente, de 3 a 5 minutos. São rápidas, tá? Por isso que eles deixam algumas pessoas na sua frente e tal, porque não fica muito tempo em pé. Então, geralmente de 3 a 5 minutos. A não ser renovação de visto, ou pessoas que tiveram visto negado, aí eles estendem um pouquinho as perguntas, porque eles querem mais informações para saber se realmente vale a pena mudar de ideia ali no caso de visto negado, por exemplo, tá? Então, outra dica que eu dou para vocês, se vocês forem mais de uma pessoa da família, conversem antes da entrevista quem vai iniciar as respostas. Pode ser que eles façam perguntas direcionadas, mas inicialmente eles perguntam assim: para onde vocês vão? Quanto tempo vocês vão ficar? Então, assim, conversem entre vocês quem vai iniciar as respostas, para que os dois não falem, aí não fique, não, tá, fala você, não, fala você. Enfim, decidam isso antes, tá? Ó, deixa que eu falo, e aí você só responde se o cônsul perguntar para você. Então, vocês conversem entre vocês, e aí o cônsul quando o cônsul fizer a pergunta geral para todo mundo, a pessoa que foi a escolhida para responder, responde. Mas se o cônsul falar assim, ô fulana de tal, e você, o que você faz? Aí a pessoa que teve a pergunta feita direcionada a ela, responde, né? Passa à frente e responde, ok? Mas quando tiver perguntas gerais, é bom vocês já decidirem quem vai responder. Então vamos lá, para as principais perguntas que eles fazem. Então eles perguntam geralmente, para onde vai? Tá? Então, no caso, para onde vai? Para qual cidade dos Estados Unidos, tá? Então, se você vai para Orlando, normalmente é um lugar mais escolhido, pode falar, eu vou para Orlando, para Disney, tá? É importante que vocês deem respostas curtas, diretas, sejam simpáticos, tá? Procurem manter as mãos de alguma forma que vocês controlem. Tem muita gente que treme, né? Então, se você é uma dessas pessoas, segura a pasta, tá? Ou coloca para baixo do guichê para que ele não veja as suas mãos ou dentro do bolso, enfim, tá? Porque isso pode atrapalhar, ele perceber que você tá bastante nervoso, pode achar que você tá nervoso por estar se contradizendo, colocado alguma coisa e na verdade é outra, enfim. E às vezes não é nada disso, às vezes você só tá nervoso, enfim, pela situação, toda essa questão toda que envolve a solicitação do visto, tá? Então, tenta ocupar suas mãos de uma forma que não demonstre o nervosismo, tá? Então, eles geralmente perguntam para onde você vai, né? Qual cidade, qual estado você vai, quanto tempo pretende ficar. Então, aí você dá um geral, não precisa falar, pretendo ficar tanto tempo em um lugar, tanto tempo em outro, tanto tempo. Não, eu pretendo ficar nos Estados Unidos 1 mês, 15 dias, enfim, fala o geral. Pode ser que eles perguntem também, inicialmente, qual é a sua pretensão nos Estados Unidos, que aí no caso eles querem ouvir você falar turismo, estudo, trabalho, aí eles querem ouvir da sua boca qual que é, e aí você, normalmente é turismo, né, o visto mais solicitado, eles querem ouvir você dizer turismo, tá? Normalmente quem está solicitando o B1 e o B2, né, que é negócios e turismo, então pode ser que eles perguntem qual que é a sua intenção nos Estados Unidos, e aí se é turismo, você fala turismo, se é negócio, você fala negócios, enfim. Então pode ser que eles perguntem isso também. Então, para onde vai, quanto tempo vai ficar, aí eles podem perguntar quem vai junto, e aí é importante que vocês sempre coloquem lá no formulário e falem na entrevista quem vai junto, tá? Principalmente visto de turismo, gente, ninguém viaja sozinho para os Estados Unidos, tá? Não sei que você tenha colocado, que você conhece alguém nos Estados Unidos, está indo visitar alguém, mas normalmente quando é turismo, você vai com alguém. Então, ali você fala, eu vou com fulano, vou com ciclano, vou com beltrano, enfim. Já fiz vídeos falando sobre quais são as informações que fortalecem, tá? As respostas que fortalecem a solicitação de visto, tá? Não vou ficar pautando aqui, senão fica muito longo e repetitivo, assistam os outros vídeos. Mas é importante colocar que vai viajar com outras pessoas. E aí vocês podem dizer, olha, inclusive, o fulano de tal tem visto, eu tenho aqui a página do visto dele. Então aproveita, deixa pra isso, tá?
vocês não precisam e nem devem estender muito assunto com eles. Eles têm pressa, tá? Para que, né, sejam mais pessoas entrevistadas possíveis ali naquele momento. Então você tem que ser rápido com a sua resposta, certeiro com aquilo que você tá falando, né? Seguro com aquilo que você tá falando. Então não fica puxando assunto, tá? Tipo, vai chover, né? Nossa, tá esfriando. Não fica puxando assunto, não. Tá? Não fica querendo cativá-lo ali, não, tá? Seja assim, bem breve, mas sempre aproveita para dizer que você tem ali os comprovantes daquilo que você tá falando, tá? Isso, por mais que eles não olhem nada, isso vai te trazer mais segurança e vai dizer para eles, tá, ok, ele tem, se eu pedir ele vai me mostrar, tá? Eles podem perguntar, normalmente, quem vai custear a viagem, é uma pergunta bem comum. Então, se é você, você fala, eu vou custear a minha viagem, ou se você colocou um terceiro, e aí é bacana quando vai viajar você e sua esposa, você e seu namorado também, você pode colocar aqui que os dois estão pagando juntos pela viagem, né? É importante porque fortalece esse valor dado à viagem, né? Então, você pode falar, olha, eu vou pagar pela viagem, mas eu estou indo com meu namorado e minha namorada, e a gente, enfim, vamos pagar juntos, ou eu ganhei de aniversário a passagem, a hospedagem, eu vou pagar as custas lá, enfim, tá? Então você responde, né, eles perguntam geralmente quem está custeando a viagem, porque aí eles querem saber sobre a renda, e aí vem a questão do vínculo, né, o que você faz, então vai perguntar o que você faz. E aí vem a grande questão, no formulário só tem a opção de você colocar uma ocupação opcional, né, que é uma ocupação principal. E eu já falei e repito, coloque em trabalho, se você trabalha e estuda, a principal tem que ser o trabalho, porque é ela que gera a renda, tá? Então, você vai falar, eu trabalho com isso, e estudo com isso. Não, nem dê tempo para ele pensar. Porque ele não sabe que você estuda. Lá no formulário não teve a opção de você colocar que você estuda no momento. Tem a opção de você colocar se você já se formou. Não se você está estudando também e trabalhando. Então ali você fala, eu trabalho, tal, e estudo, tal. E aí você fala, tenho aqui o comprovante de ambos. Termina sempre falando isso, tá? Então não deixe ele nessa dúvida. Informe sobre essas duas questões, isso dá um peso muito grande. Ou se você tem 2 trabalhos, você não teve como colocar no formulário os 2 trabalhos, então você fala, eu trabalho nessa empresa, tal, mas também trabalho nessa empresa, também tenho essa outra ocupação, tá? Então, se você tiver 2 ou 3 ou mais, fale, leve o comprovante, tá? Porque no formulário você só pode pôr uma, ali você pode falar das demais, até para comprovar a renda, tá? Você pode ter que comprovar a renda de diversas fontes, ok? Então eles perguntam o que você faz, podem perguntar quanto tempo você trabalha nessa empresa, então pode perguntar, às vezes porque alguém coloca às vezes lá um trabalho fake, e aí tem essa pegadinha rápida, quanto tempo você trabalha nessa empresa mesmo? Então, né, se é sua verdade, sua realidade, você vai saber de cor o tempo, né, pelo menos o ano, quantos anos, enfim. Eles podem perguntar também quanto você ganha, e aí é a pergunta-chave, né, da questão. Se você colocou sobre a renda apenas de um emprego, mas você tem mais empregos, e ali naquele momento você pode falar o montante geral que você ganha, tá? Não só sobre aquele emprego, você fala sobre os demais. Então, mesmo que no formulário você tenha colocado, sei lá, 3 mil reais, mas na verdade você tem como comprovar ali, via extrato, via lerite, de qualquer maneira você ganha 10, fale ali, olha, eu ganho 10, e aí você fala, olha, eu tenho aqui inclusive, porque olha, eu tenho outras rendas, eu tenho renda disso, eu tenho uma casa na praia que eu alugo, eu tenho outra profissão, eu tenho, enfim, então ali você aproveita para falar e fala sobre a sua renda extra e que você tem a comprovação, ok? Para menores de idade, podem ser que eles perguntem o que sua mãe faz, o que o seu pai faz. Normalmente, os menores de idade colocam que os pais vão custear a viagem.
E aí eles querem saber, então, o que os pais fazem, né? Então, o que seu pai faz, o que sua mãe faz, né? Se seu pai e sua mãe são pessoas com renda, né? Enfim, então pode acontecer essa pergunta a respeito dos pais, ok? Se você colocou união estável, está com a pessoa ali do seu lado, pode ser que eles façam pergunta a respeito dessa pessoa, né? Se união estável, para ver se não é pegadinha, se você não inventou uma união ali e tal, só para fortalecer. É um pouco raro, mas pode acontecer. Então, de repente, eles podem perguntar assim: qual a data de nascimento dela, qual a data de nascimento dele, enfim, só para testar ali a prova dos 9. Isso normalmente, por exemplo, se a pessoa já teve o visto negado, tá tentando de novo, então é uma forma deles pegarem alguma mentirinha, tá? Normalmente, se é o primeiro visto, eles não chegam tão longe assim. E se você colocou que é dono de empresa, pode ser que eles perguntem também quantos funcionários você tem. E aí, nesse caso, mesmo que não sejam todos registrados, você pode falar a quantidade total. Então, se você tem 10 funcionários, ou 20, ou 30, enfim, não importa se são registrados ou não, você pode falar todos os funcionários que você tem na empresa naquele momento, ok? Bom, são essas as principais perguntas. Geralmente, quem tem o visto negado, já teve o visto negado, eles podem se estender um pouco mais de acordo com cada caso, tá? Se você colocou que você vai visitar alguém nos Estados Unidos ou alguma coisa assim, eles podem perguntar quem é essa pessoa, qual é o seu vínculo com essa pessoa, se você conhece, ou se você conhece alguém nos Estados Unidos, se você já esteve. Quem está renovando o visto, eles podem perguntar: você já esteve nos Estados Unidos? Quando você foi? Quanto tempo você ficou? Enfim. Então, eles podem estender um pouco mais, mas essas que eu falei são realmente as principais perguntas, aquelas que vocês devem já ir na ponta da língua. Para onde vai? Não, vamos lá. Primeiro, pretensão de viagem para os Estados Unidos, tá? Qual a pretensão de viagem? Turismo, trabalho, tudo. Pretensão de viagem, para onde vai, quanto tempo, quem vai junto, quem vai custear a viagem, o que você faz, quanto tempo você trabalha na empresa, quanto você ganha, ou o que os seus pais fazem no caso de menores de idade, o que sua mãe faz, o que seu pai faz, união estável, o que um outro faz, ou alguma informação pessoal um do outro. O dono da empresa, eles podem perguntar quantos funcionários tem, tá? São as principais. Se tiver o visto aprovado, o que acontece? Eles falam ali na hora já, na verdade nos dois casos, né? Visto aprovado ou visto negado, vocês ficam sabendo ali na hora, tá? Então, se tiver o visto aprovado, eles ficam com seu passaporte. Eles falam: ok, parabéns, visto aprovado. O prazo para chegar ao seu passaporte com o visto carimbado é de 10 dias úteis normalmente e vai chegar no endereço que você colocou no cadastro. Então, se você colocou que que quer que chegue na sua casa, vai chegar primeiro um e-mail dizendo que o seu passaporte foi concluído, tudo certinho, com visto, e o código de rastreio do correio para chegar na sua casa. Se você colocou que quer retirar no CASV, vamos supor que a sua casa não fica gente lá em horários, dia úteis, em horários durante o dia e tal, não vai ter quem receba esse documento oficial, você pode colocar que quer que receba no CASV, e aí você precisa agendar a retirada. Então vai chegar primeiro um e-mail dizendo: o seu documento já chegou no CASV. Aí você entra no sistema e agenda a retirada. Normalmente já tem para o dia seguinte a retirada do agendamento. Aí você só leva seu documento com foto, RG, enfim, ou carteira de habilitação e o comprovante de agendamento, e vai lá e retira o seu passaporte com o visto, tá? Então, isso acontece se o visto for aprovado, ok? Quem teve o visto negado, eles falam ali na hora também: olha, infelizmente seu visto não foi aprovado, e aí eles devolvem o passaporte ali na hora também, e eles já dão em seguida uma carta com a justificativa desse visto negado. Essa é uma carta que ela fala, mas não fala nada na verdade, tá? Tem duas que são as que eles mais entregam normalmente. Claro, se seu caso for um caso, digamos, leve, tá? Que o vínculo ou a renda foi o que te prejudicou. Existem alguns casos mais graves, tá? Que eu já fiz vídeo falando sobre isso, que é o vídeo de visto negado,
Então, casos que eles entendam que você falsificou documento ou que você está renovando o visto, mas você ficou ilegal no país por um tempo maior do que o necessário, então, enfim, tem algumas questões que são um pouco mais sérias, mas as negativas normais são duas, que é a 214. Essa 214, ela diz que você não está qualificado, tá? Não comprovou vínculos ali naquele momento para viagem, tá? Esse processo, ele é leve, porque ele diz o seguinte, olha, não estamos muito convencidos, está faltando alguma coisa aqui, então, olha, você pode tentar de novo, mas você vai ter que iniciar o processo todo novamente, você vai ter que preencher o 10.160 de novo, pagar a taxa de novo, ir no CASB de novo, fazer entrevista de novo, ok? O prazo para isso pode ser no dia seguinte, se você tem uma urgência para tentar tirar o visto, ou pode ser meses depois, enfim, tá? Sobre visto negado, eu também já fiz um vídeo, já falei a respeito de prazos, tá? Mas pode ser, enfim, quando você quiser. E tem uma outra mais comum, que é a 221, que eles falam que o seu caso vai ficar em aberto ali. Então, faltou algum documento, tem alguma coisa que deixou eles com dúvidas, então eles falam assim, olha, eu não vou te dar resposta agora, eu tô com dúvida, então eu preciso que você me mande mais documentos comprovantes sobre o que você está falando. Aí eles te dão essa carta, 221, que ali tá dizendo quais documentos você tem que mandar para eles e como você vai mandar esses documentos, se é via e-mail, se é um documento, se for original, aonde você leva pessoalmente, enfim, ali tem essa orientação. E você tem um prazo de 1 ano para entregar esses documentos para eles, porque senão você perde a taxa que você pagou, aí você tem que começar o processo todo de novo, ok? E aí, feito essa entrega desses documentos, eles vão te orientar via e-mail e tal, olha, recebemos, ou se foi presencialmente, eles vão dar o prazo para essa avaliação que vai ser feita. E aí depois eles vão dizer, foi aprovado ou foi negado. Se for negado, eles vão dar uma nova carta dizendo porque foi negado. Se for aprovado, eles vão ficar com seu passaporte, e aí demora 10 dias para chegar e tudo mais, enfim, ok? Então, tem essas questões, ok, do visto negado. Eu tenho um vídeo bem grande falando sobre visto negado, espero que você não precise assisti-lo, mas tem umas um pouco mais sérias, que aí às vezes a pessoa fica inelegível. Nesses casos são casos mais suaves, em que a pessoa não comprovou, não mostrou raiz, né, vínculos enraizados ou renda suficiente naquele momento para viajar, tá bom? Ou pode acontecer, tá, como já aconteceram vários casos, de que um grande empresário que tem muita renda, muitos bens e vínculos e empresas, solicitou o visto, mas ele foi negado. Você fala, pô, Fernanda, caiu na margem de negação, na cota de negação, tá? Não existe isso não, tá, pessoal? Provavelmente ele colocou alguma coisa errada no formulário, ele colocou algum código de visto errado, ele colocou que queria o de turismo e colocou o de negócio, ele deve ter colocado alguma coisa errada no formulário, preencheu alguma coisa errada ou se contradisse em alguma coisa na entrevista, alguma coisa ele fez de errado para ter tido visto negado, tá? Eles entenderam que ele estava se contradizendo em alguma informação. Não existe essa questão de cota, tá, gente? Eles só identificam, eles avaliam se a pessoa está sendo verdadeira ou não, então pode achar que a pessoa está se contradizendo. Então, não quer dizer que as pessoas que têm muita grana e empresas sempre vão ser aprovadas, tá? Pode acontecer delas preencherem algo errado ali e serem negadas, tá? Inclusive, é por isso que eu falo, o formulário é o grande vilão, tem que preencher o formulário com muito cuidado, com muita atenção, saber o tipo de visto que você está solicitando, tudo certinho, tá bom? E a última informação caso você perca a entrevista, normalmente você vai perder a taxa e pagá-la de novo, mas você pode tentar recorrer, enfim. O que você faz se você perder a entrevista, aconteceu algum imprevisto, você perder a entrevista, precisar reagendar a entrevista, não conseguiu participar da entrevista? Você vai esperar um prazo de 24 horas, passado o horário da sua entrevista agendado, para o sistema, né, acusar que você faltou, né, na entrevista. Então, você espera passar 24 horas. Aí você entra na sua conta, lá no site do consulado, aí vai clicar lá em continue, lá em cima, e aí vai ter um link assim escrito, perdi a minha entrevista.
e aí você segue as instruções que estão falando lá, tá? Como eu falei, normalmente tem que começar a pagar tudo, a pagar a taxa de novo, mas pode ser que você consiga ali justificar, e aí você tenha uma boa justificativa e consiga comprovar o que aconteceu, o imprevisto, e eles analisem e te permitam fazer essa entrevista novamente, né, agendar sem pagar a taxa, ok? Bom, então é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas nesses anos todos que eu venho acompanhando, a entrevista realmente é um bicho de sete cabeças para muitas pessoas, e eu gostaria de esclarecer para vocês exatamente esse cenário, como funciona, o que vocês devem levar, e vocês imaginarem como é lá, para vocês se sentirem mais tranquilos e mais confiantes para passar por essa experiência, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Não esqueçam de preencher com bastante atenção o formulário, e antes da entrevista leiam tudo que vocês preencheram, treinem e ensaiem para que vocês fiquem tranquilos lá na hora, tá bom? Isso seja favorável para vocês. É isso então, boa entrevista para vocês, desejo boa sorte, que vocês conquistem o visto de vocês, e é isso aí, até mais, até o próximo vídeo.